Houve um tempo em que o ouro, o sal e até mesmo o conhecimento foram as moedas mais importantes que possuíamos em nossa mera existência humana. Mas até mesmo para ter acesso a cada uma delas, por vezes deixamos de considerar a moeda mais escassa: o tempo. Eu me chamo Gilberto e nesse vídeo quero especular sobre a relação do tempo e nós. Com o avanço da tecnologia, a automação passa a ser uma realidade sonhada desde o século passado. Quando alguns nomes da administração, como Ford e Taylor, buscaram incorporar a eficiência no tempo em sua maneira de administrar. Então, passamos a ficar mais acelerados. Com a chegada da era da informação, não paramos mais de correr contra o tempo. Se considerarmos filmes mais atuais, como Vingadores Ultimato, ou até alguns clássicos, como De Volta para o Futuro, percebemos o quanto o nosso imaginário é inundado pela possibilidade de melhorar as coisas no presente, se o tempo fosse mudado. Mas seria isso verdade? A pergunta que a humanidade vez por outra faz se baseia na ideia de que o tempo traria alguma diferença para a nossa realidade. Como por exemplo, se você pudesse voltar ao passado para evitar um erro que cometeu, para que época você voltaria? Embora pareça uma decisão difícil, a resposta que nem nos passa pela cabeça é: voltaria para o meu primeiro erro. Assim, evitaria todos os outros. Mas esta questão se torna ainda mais delicada quando paramos para pensar que sempre estamos querendo o tempo que já passou. A maioria de nós está muito focado nas coisas que ainda vão acontecer. E quando se distraem, querem regressar ao passado para que essas preocupações futuras não precisem existir. Mas e quanto ao tempo presente? Assistindo ao filme Questão de Tempo, partes dessas dúvidas foram esclarecidas de maneira brilhante. O filme conta a história de um cara que descobre ter habilidades de voltar no tempo sempre que entra em um armário. E isso lhe gera algumas sensações. No primeiro momento, ele busca entender o que aconteceria se ele mudasse totalmente as suas ações para que uma certa pessoa lhe desse atenção. Mas quando faz esse retorno, percebe que nada de tão significativo foi mudado. Em outro momento, ele se vê diante de dois compromissos: ir ao encontro de alguém que será o amor da sua vida ou prestigiar um evento de um amigo. Na primeira situação, ele conhece uma das pessoas mais incríveis com quem poderia conhecer, mas seu amigo acaba não se saindo tão bem no evento. Ao voltar no tempo e fazer o inverso, ele deixa de conhecer a pessoa incrível em um encontro às cegas. Isso me fez refletir que, quando nos deparamos com uma situação em que temos que fazer uma escolha, o tempo costuma tirar algo de você. Mas logo sou surpreendido com a maneira que o personagem resolve os dois problemas, mesmo sem poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. E claro, não contarei para que você procure assistir e descobrir. Depois volta aqui e me conta. Particularmente, igual a todas as pessoas, já perdi muito tempo com atividades que não me levariam a lugar nenhum. Mas, parando para pensar, nem foi tão ruim. Falo das tardes em que fiquei de bobeira jogando videogame, ou quando maratonei uma série somente por conta da história interessante. Quem sabe até quando fiquei até de manhã escrevendo um capítulo de um livro, mesmo sabendo que teria que trabalhar no dia seguinte. E por que isso não foi ruim? Acredito que porque naquele momento fazia algum sentido. Talvez se não tivesse passado tanto tempo no videogame, não teria conhecido uma história tão incrível em Life is Strange, que a propósito fala sobre como as nossas escolhas afetam a nossa própria história e como a protagonista pode voltar no tempo. Se não houvesse maratonado Ctrl Z, não teria consciência de como as pessoas podem ser influenciadas pela falsa aparência de status, mesmo quando em seu interior possuem segredos que contradizem a sua própria existência. Se não tivesse ficado até tarde escrevendo o capítulo desse livro, talvez a ideia não estaria tão fresca na manhã seguinte.
Mas a grande verdade é que, se deixarmos de pensar um pouco sobre o que está por vir e também não deixarmos o que passou ser mais importante do que é agora, teremos mais tempo para fazer o que queremos fazer. Tente aproveitar o seu dia da melhor maneira que conseguir, pois, como costumo dizer, a viagem no tempo não será mais necessária se você aproveitar cada minuto que tem. Muito obrigado por assistir até aqui, e se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir, compartilhar, e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Tudo de melhor sempre e luz para suas ideias.